Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Igreja Batista em Buias. Que Deus esteja nos abençoando, nos guiando, que nós possamos estar aqui cultuando ao nosso Deus. É muito gratificante para nós estarmos aqui, podendo ajudar os irmãos nesse momento de dificuldades, de tempos difíceis, diferentes, né? A continuar louvando sempre o nosso Deus. Boa noite a todos que estão chegando aí. Temos já a Jorja, temos a irmã Cristiane, a irmã Gilmara, a Daiane, a irmã Sandra. Sejam todos de uma boa noite. Ó, pastor Manuel, pastor Júnior. Tenham todos uma boa noite. Espero que todos estejam bem aí. Vamos estar dando início, então, a nossa live, nosso culto, cantando corinho infantil. Soldado de Cristo eu sou, mesmo que se eu não marche. Mesmo que eu não marche nem infantaria, nem na cavalaria, nem na tiraria vá, nem aviador, seja eu aqui soldado de Cristo eu sou. Soldado de Jesus eu sou. Soldado de Jesus eu sou. Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na tiraria vá, nem aviador, seja eu aqui soldado de Cristo eu sou. Muito bem, vamos cantar mais uma vez. E até o Isaac chegou aqui para dar uma força. Vamos lá. Mesmo que eu não marche nem infantaria, nem na cavalaria, nem na tiraria vá, nem aviador, seja eu aqui soldado de Cristo eu sou. Soldado de Jesus eu sou. Soldado de Jesus eu sou. Mesmo que eu não marche nem infantaria, nem na cavalaria, nem na tiraria vá, nem aviador, seja eu aqui soldado de Cristo eu sou. Amém. Vamos estar cantando agora um corinho que os irmãos pediram. O irmão Dorival pediu para estarmos cantando o corinho A Terra Vai Um Dia Contemplar. Corinho bem conhecido pelos irmãos. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá e com autoridade julgará, e toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia, ele voltará.
vamos, irmãos, agora estar fazendo a nossa primeira rodada de pedidos e oração. Então, se os irmãos tiverem algum pedido que gostariam de ser lembrado, escrevam aí nos comentários que logo após do devocional estaremos lendo esses pedidos para estarmos orando no final. Agora estaremos orando pelos nossos pedidos rotineiros, com um pedido especial do irmão Nildo. Ele pede pela cirurgia que o seu sogro irá realizar amanhã. Ele já está internado no hospital e está aguardando para realizar essa cirurgia amanhã, de manhã, às 7 horas da manhã. Então, que os irmãos possam estar lembrando do sogro do irmão Nildo. O nome dele aqui é Lindalvo, que nós possamos estar orando por ele nesse momento. Também vamos estar sempre lembrando os nossos irmãos com questão de saúde, que possamos sempre estar suprindo os irmãos em oração, os ajudando em tudo que for possível e estiver em nosso alcance. Lembrando, dentro deles, o irmão José Alves, o Daniel, em tratamento contra o câncer, que nós possamos estar orando por esses irmãos. E nossos irmãos idosos, nossos missionários, que nós possamos estar orando por eles. Graças a Deus, em alguns locais já está sendo possível retornar a realização dos cultos na igreja, com algumas limitações, algumas regras, mas eles estão podendo retornar, então eles estão fazendo o seu ministério normalmente. Que nós possamos estar orando por eles, lembrando também dos nossos demais pedidos, nossos irmãos, aqueles que estão precisando de emprego, que nós possamos estar lembrando deles, lembrar também dos irmãos que trabalham por conta, aqueles irmãos que precisam das nossas orações. Então vamos estar orando nesse momento? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado porque o Senhor é fiel, sempre tem nos protegido, nos guardado, que o Senhor possa estar nos abençoando. Quero agradecer a Deus porque o Senhor tem sido fiel nesses momentos e tem nos protegido. Quero lembrar ao Pai amanhã dessa cirurgia, ao Pai, que o sogro do Monildo irá realizar, ó Deus, que o Senhor possa estar o protegendo, dando tranquilidade, sabedoria aos médicos, ó Deus, para realizar esse procedimento. Também nossos demais irmãos, ó Pai, que estão fazendo tratamento, ó Pai, lembro do irmão José Alves, lembro também do Daniel, que o Senhor possa estar abençoando suas vidas, protegendo para que esses tratamentos possam surgir resultado. Também quero lhe lembrar, ó Pai, dos nossos idosos, que o Senhor esteja com sua mão sobre eles. Também quero lembrar, ó Deus, dos nossos irmãos que estão procurando emprego. Cuide, Senhor, de cada um deles, que o Senhor possa estar abrindo portas. Esses irmãos, ó Pai, que por causa da pandemia tiveram dificuldades, estão tendo dificuldade nos seus empregos também, que o Senhor possa estar os protegendo. Lembrando do Douglas, ó Pai, que está trabalhando agora na sua moto, fazendo entregas, que o Senhor possa estar o protegendo, o livrando de qualquer acidente e incidente. Também lembrando, ó Deus, daqueles irmãos que trabalham por conta, são o pilar de sustento da sua casa, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles, ó Deus. Nos abençoe, que nós possamos ter ainda um bom momento de estudo da Tua Palavra, que nós possamos estar ainda louvando o Senhor. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez a todos que estão entrando ainda. Estão bastante pessoas entrando. Raimundo Gino, Isabel, viu Carlinhos aqui também. Vamos estar continuando louvando ao nosso Deus, cantando o corinho Doce Nome. Doce Nome, que foi pedido pela irmã Sandra. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha
Amém. Vamos estar cantando também o corinho Buscai Primeiro. Irmã Ana Maria pediu. Amém, irmãos. Vamos estar agora passando para o nosso momento devocional, estudo da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Está ajeitando aqui. Então, irmãos, vamos estar agora partindo para o nosso estudo da palavra de Deus, como nós temos mencionado. Estamos fazendo agora uma série no livro de Daniel. E hoje já faremos o nosso terceiro devocional no livro de Daniel. Então, peço para os irmãos estarem abrindo suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Vamos estar lendo os primeiros 12 versículos. Daniel, capítulo 3. Os irmãos estão mencionando que algum local está travando. Não sei se em demais irmãos está. Daniel, capítulo 3. Vamos estar lendo versículo 1 ao 12. Assim diz a palavra do nosso Deus. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou chamar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração
da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, outros, ó povos, nações e homens, e todas as línguas. No momento que ouvides o som da trombeta, do pináforo, da harpa, do cítaro, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de músicos, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, tímpano, da harpa, dos saltérios e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas, e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E se qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios das províncias da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a linhagem, a imagem de ouro que levantastes. Irmãos, o devocional dessa noite tem como título: para onde a sua fé te levará? Para onde a sua fé te levará? Irmãos, em momento que nós estamos passando nessa pandemia, nesse isolamento, como está a sua fé? Como nós estamos lidando com essa situação? Será que a nossa fé tem nos guiado nesses momentos? Ou será que nós estamos deixando nossos sentimentos, preocupações, pessoas, notícias nos guiarem? O que tem conduzido a nossa vida hoje, nesses momentos de dificuldade? Irmãos, estou aqui hoje convidando os irmãos a uma reflexão que nós devemos firmar a nossa fé em Deus. Devemos firmar a nossa fé em Deus. E por que eu digo que devemos firmar a nossa fé em Deus? Porque, irmãos, existem vários tipos de fé. Existem muitas fés. Se nós formos pensar de um modo muito amplo, a nossa vida como um todo sempre exige fé em alguma coisa. Quando eu estou indo ao mercado comprar um produto, eu tenho um tipo de fé que aquele produto foi feito da maneira correta, que ele não está vencido. Eu tenho fé quando eu faço um pedido, agora que eu estou em casa, se eu quero comer, eu quero fazer alguma compra, não quero sair de casa, eu vou ter fé que eu vou pagar e alguém vai trazer. É preciso fé. É um tipo de fé. Mas a fé que eu estou dizendo aqui, irmãos, que nós devemos firmar em Deus, é uma fé diferente. É uma fé consciente, que é baseada em algo. Uma fé que nos trouxe a salvação, que nos traz paz, segurança. Só que muitas vezes nós esquecemos dela. Esquecemos que é por ela que nós devemos viver. Esquecemos que é por ela que nós somos salvos. E por isso não precisamos nos preocupar com esse mundo. Irmãos, devemos firmar a nossa fé em Deus.
E eu vou deixar aqui hoje 3 motivos que nós encontramos nesse texto, nesse capítulo, que devemos fazer isso. O primeiro motivo é que nós devemos firmar a nossa fé é porque por causa da nossa fé seremos alvos de ataques. Por causa da nossa fé seremos alvos de ataques. Irmãos, observem o que estava acontecendo nesse cenário. O rei Nabucodonosor, ele mandou construir uma estátua de ouro. E mandou que todo mundo adorasse. Para aquele povo era algo normal, comum. Era só mais um Deus. Era só mais uma invenção do seu líder. Não existia nenhum problema. Eles já estavam acostumados com isso. Mas o judeu, aquele que confiava em Deus, não podia fazer isso. Ele não deveria adorar, se submeter às orientações do rei. E isso, algum irmão aqui, desculpa, eu parei aqui porque eu ouvi que alguém falou que caiu. Aqui ainda está funcionando. Algum irmão pode me mandar um retorno falando se voltou ou não? Algum irmão pode me retornar? Esperar um pouquinho. Estou vendo que os irmãos não... Os irmãos ainda estão aí? Estão funcionando? Os irmãos estão me ouvindo? Por favor, dê um retorno. Por aqui ainda está tudo certo. Ah, ok. Então, vou continuando, irmãos. Nós não devemos seguir as orientações do mundo. Seguir aquilo que o mundo estipula por certo. Como assim? O mundo está ordenando, olha, vocês têm que seguir essas orientações, seguir esses meios para o sucesso. Irmãos, há uma grande diferença em se sujeitar ao mundo quando as coisas são relacionadas a ir contra Deus. Nós não devemos, irmãos, ir contra o que as autoridades mandam. Por isso que nós estamos obedecendo. Estamos aqui, não estamos cultuando a nossa igreja. Mas, quando as autoridades nos ensinarem, nos incentivarem a fazer algo que é contra a palavra de Deus, a Bíblia fala que nós primeiro devemos obedecer a Deus. Então seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam numa situação muito difícil. E olha só o que é interessante. Quando o rei Nabucodonosor deu a ordem e tocou os instrumentos, a Bíblia menciona que no mesmo instante, nem um segundo depois, já se levantou algumas pessoas para acusarem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, nós seremos alvos de ataque. Por quê? Porque o mundo nos odeia. Nós não seremos alvos de ataque por causa da forma que nós nos vestimos, pela nossa aparência, forma de falar ou outra coisa parecida. Somos atacados por causa da nossa fé. Somos atacados, somos alvos por causa de quem nós somos, por causa de ter aceitado Cristo como nosso Senhor e Salvador. É por causa disso que somos alvos de ataques. O mundo nos odeia. Ele nos odeia porque a nossa fé vai de encontro contra tudo que o mundo prega. O mundo ensina, irmãos, que há facilidades, que não há problema em cometer pecados, se eles podem ser justificados. O mundo ensina que o pecado é normal, até é prazeroso, que não há consequências. Mas nós sabemos
que isso é mentira. E por isso não somos influenciados pelo mundo, ou não deveríamos. Então observe que esses 3 judeus estavam correndo um grande perigo, esses 3 crentes, pois eles estavam fiéis a Deus. E no mesmo instante, eles foram acusados. E olha, observe, irmão, a forma que eles foram acusados. Esses outros homens provavelmente tinham inveja de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque a forma foi uma forma hostil. Dizendo, olha, ó rei, tu colocou aqueles homens lá. Não sei porquê, mas o Senhor que quis fazer isso. Então, olha a prova aí que eles não estão nem aí. Não respeitam nossas leis, não respeitam o Senhor e nem nossos deuses. Não tinha direito. O Senhor não precisava. Tinha muitas pessoas melhores para colocar no lugar deles. Mas o Senhor quis colocar. Olha o que deu. Olha o exemplo que eles estão dando. Irmãos, seremos alvos de ataques. O mundo está aguardando um único deslize nosso para nos atacar. É triste. É triste nós sabermos que não podemos ficar relaxados um instante. Sim, é triste. Mas essa é a situação que nós vivemos. Temos que tomar cuidado constantemente nas nossas ações. Porque o mundo sempre buscará algo para nos atacar. E até algumas vezes, como foi nesse caso, não precisará nem de um erro, um deslize nosso. Eles usarão a nossa própria fé para nos atacar. Então, e agora? O que faremos? Quando a nossa fé é o motivo do ataque, como iremos reagir? Irmão, nós precisamos estar com a fé muito bem alicerçada. Porque se no momento que a nossa fé é atacada, confrontada, nós não estivermos firmes, nós poderemos sim desmorecer. Se nós vamos pensar num momento como hoje, ou agora, estamos em casa, sem poder cultuar, estarmos juntos, podemos desanimar. Podemos questionar a Deus. Podemos pensar o porquê de toda essa situação. E podemos desanimar. Nós recebemos notícias ruins, vemos pessoas por trás dessas situações querendo somente prejudicar os outros. Nós vamos desanimar, ficamos tristes. Por isso nós precisamos firmar a nossa fé em Deus. Para saber que Ele está no controle. Para saber que nós podemos confiar em alguém que é maior do que todas essas situações. Por isso que é importante, irmãos, quando nós somos atacados, nós precisamos estar firmes com a nossa fé em Deus. Porque senão seremos derrubados. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Precisamos saber que o mundo sempre irá nos atacar. Não podemos fazer alianças com o mundo. Não podemos confiar neste mundo. Por isso que eu mencionei no último devocional, que não precisamos, um crente não precisa, não deve levantar a bandeira de um movimento, de uma pessoa, defender algo que seja desse mundo, com unhas e dentes. O que ele precisa defender é a palavra de Deus. O que ele precisa confiar, acreditar que é o certo é a palavra de Deus e nada mais. Porque o mundo, irmãos, é do maligno. Por isso nós sempre seremos alvos. Não importa se demore ou não, uma hora seremos atacados. Por isso precisamos estar com a nossa fé firmes em Deus. Porque sempre seremos alvos de ataques. Eu quero deixar o segundo motivo aqui, irmãos, porque nós devemos estar com a nossa fé firme em Deus. O segundo motivo, irmãos, é que porque existirá momentos que só poderemos contar com Deus. Devemos firmar a nossa fé em Deus, porque existirá momentos que só poderemos contar com Deus. Vamos estar lendo o versículo 13
ao 25, que diz, versículo 13 ao 25, que diz: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram-lhe esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse-lhes: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do tímpano, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar nas minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atacassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos e suas túnicas e chapéus e as suas roupas e foram lançados na fornalha de sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. E as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados no fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou-lhe ele a dizer: Porém vejo 4 homens soltos, andando, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto era semelhante a um filho dos deuses. Irmãos, precisamos firmar a nossa fé em Deus, porque existirá momentos que só poderemos contar com Ele. Só poderemos contar com Deus. Irmãos, veja como Deus é maravilhoso. Veja como a disposição à fé daqueles homens, daqueles crentes, era forte. Eles estavam fundamentadas no seu conhecimento a Deus. Tanto Sadraque, Mesaque e Abidnego conheciam a Deus, conheciam a sua palavra. E por causa desse conhecimento, eles tinham a plena convicção do que deveriam fazer. Eles sabiam que não valeria a pena abandonar a Deus, aceitar a pressão que eles estavam sendo imposta. Irmãos, isso será que acontece nas nossas vidas? Imagine só, você em uma situação como essa. Você está sendo colocado nessa prova. A sua vida está em jogo. Ou você, naquele contexto, era a mesma coisa dizer, olha, negue ao seu Deus. Era isso que Nabucodonosor queria que Sadraque, Mesaque e Abidnego fizessem. Ou melhor, que Ananias, Misaías e Azarias fizessem. Os nomes judeus deles. Era isso que Nabucodonosor queria. Queria, olha, negue o seu Deus. Porque como diz no versículo, Nabucodonosor estava dizendo, olha, se eu quiser, nenhum Deus pode livrá-los. Não existe Deus forte o suficiente
para ajudar vocês. Vocês têm, é a única solução, é me obedecer e adorar essa imagem. Irmãos, haverá momentos que a nossa fé será confrontada dessa forma. Que a nossa fé não será somente confrontada, mas também afrontada. As pessoas podem fazer pouco caso de Deus, querer nos tornar motivo de piada por causa que nós dissemos que somos salvos. Isso acontece, e muito. Muitas pessoas até sofrem por causa que dizem, eu sou salvo. São motivo de piada. São excluídas por causa da sua fé. Esses homens aqui estavam pagando o preço de serem salvos, de confiarem em Deus. Nesse momento eu fico perguntando, cadê Daniel? Não é verdade? Ele era o governador de toda a Babilônia. Onde estava Daniel num momento tão importante como esse? Provavelmente, se ele estivesse ali, poderia ajudar, conversar com o rei. Não seria tão mais fácil resolver essa situação com Daniel do lado? Mas onde está Daniel? A Bíblia não demonstra. Eu acho que é uma pergunta que todas as pessoas fazem. Onde está o Daniel nessa hora? Poderia ser tão usado, mas eles não estavam. A questão estava na mão dos amigos dele. E agora? Da mesma forma, irmãos, muitas vezes nós estamos passando por algum momento e nós pensamos assim, poxa, se o irmão fulano de tal estivesse aqui comigo, se o pastor, se o tal irmã estivesse aqui, ela saberia exatamente o que falar, o que fazer. Poxa, cadê ela agora? Quando eu mais preciso, não está aqui. Ou até mesmo, irmãos, quando estamos passando por um momento de dor, de tristeza, e nenhum irmão ou outro sabe. Ou como estamos no nosso momento agora, nós não estamos próximos somente através dessas redes sociais, mas talvez o irmão esteja passando por algo que não queira compartilhar. Está sentindo saudade, podemos dizer aqui, solidão por estar preso em casa. Isso está desanimando. Irmãos, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Você está com Deus. Firme a sua fé em Deus, pois Ele nunca irá te abandonar. Às vezes nós, pessoas, poderemos falhar. Não poderemos estar presente quando poderíamos para ajudar. Mas Deus sempre estará. E Ele sempre poderá te ajudar. Confie nele. Estude a sua palavra. Firme a sua fé em Deus. Porque quando existir momentos como esses, você saberá exatamente o que fazer. Saberá como agir. Da mesma forma que esses 3 homens. Eles preferiram, irmãos, continuar firmes com Deus. O rei Nabucodonosor deu o decreto, falando, vocês vão morrer. E eles falaram, tudo bem. Olha, irmãos, quando nós conhecemos, firmamos a nossa fé em Deus, confiamos, temos convicção que Deus sempre fará o melhor, vamos estar tranquilos. Mesmo que esse melhor não seja aquilo que eu queira. Veja o que o texto diz, versículos aqui marcados, irmãos, versículos 16 e 17, quando o Nabucodonosor fala, vocês vão morrer. E então Sadraque, Mesaque e Abednego diz, Senhor, eu sei, se o meu Deus quiser, Ele vai me libertar. Mas, se Ele não o fizer, eu ainda não vou adorar essa estátua. Irmãos, olha só, eles estão admitindo que, olha, eu posso ser ou não. É com Deus. Eu quero ficar vivo. Mas se Deus falar, seja um testemunho no mártir, morrendo, eu aceito. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, nós trabalhamos a nossa fé, estudamos a palavra de Deus, nós iremos confiar em Deus dessa maneira.
aceitamos a vontade dele sem questionar. Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam questionando por que eu estou nessa situação. Por que logo eu, que estava fazendo um bom trabalho, estou aqui. Eles simplesmente confiaram e aceitaram. Eles não tentaram, irmãos, dialogar com o rei. Eles não tentaram se justificar. Eles também não tentaram, irmãos, encontrar uma brecha para desobedecer a Deus, para pecar. Pois eles poderiam usar esse artifício, dizer, olha, eu sou um líder do governo e eu tenho como obrigação no meu cargo me ajoelhar perante o rei. Então acho que não tem problema, porque faz parte do meu trabalho pecar dessa forma. Então eu posso fazer isso porque faz parte do meu trabalho, eu não tenho escolha. Talvez eles possam pensar também, poderiam pensar, olha, eu vou fazer isso dessa vez, porque se eu continuar vivo, eu posso ajudar muito mais Deus depois. Eu posso ajudar melhor meu povo, posso me dedicar mais. Eu preciso desse cargo, eu preciso desse emprego. Então dessa vez eu vou pecar, mas nas próximas não faço mais. Irmãos, não é assim que nós podemos criar essas ilusões em nossa mente? Que nunca mais haverá uma prova, que nunca mais existirá uma provação, um teste. Nós dizemos isso para nós, tentamos nos justificar, tentar, como nós falamos, desencargo de consciência. Não, eu só cometi esse pecado, só fiz isso, desobedeci a Deus essa vez. Nunca mais vou fazer. Irmãos, não acredite nisso. Isso é uma armadilha do mundo. É uma armadilha de Satanás. Que lança essas dificuldades como estamos vivendo hoje. E dizendo, olha, nunca mais vai acontecer nada como isso. O mundo só está melhorando, progredindo. Não existirá mais problemas como esse. Então, desobedeça a Deus dessa vez. Se você está com medo, tome atitudes que vão contra Deus. Alguém está tentando te ajudar de um jeito ou de outro errado? Faça. Não tem problema. Nosso governo está dando uma bolsa, né, dando um auxílio. Eu vou ter que mentir para entrar nos padrões para receber esse dinheiro, mas estou precisando. Se eu não puder receber esse dinheiro, vai ficar ruim para mim. Então eu dou uma mentidinha ali, ninguém vai descobrir, eu recebo o dinheiro, dou até uma oferta, não tem problema. Irmãos, não é assim que um cristão deve agir. Não é assim que alguém que diz-se salvo deve agir. Você precisa confiar em Deus. Ele está ao seu lado. Ele não te abandonou. Confie nele. Aceite que a sua vontade será feita. Então se entregue a ela. Mesmo que essa vontade não seja a sua. Confie em Deus. E quando você confiar em Deus, a sua vida levará um rumo completamente diferente. Da mesma forma que a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Observe, irmão, pelos versículos que aconteceu. A fornalha estava tão forte que homens que lançaram aqueles Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha morreram por causa do calor. E eles nem entraram, só chegaram perto e já morreram. Eles estavam amarrados e foram jogados. Iria ser uma morte cruel, dolorosa, até que o corpo deles virasse cinza. Mas então o rei Nabucodonosor se levanta e vê 4 homens livres andando pelo fogo. E ele fica admirado. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, confiamos no seu agir, Deus cuidará de nós. A vontade de Deus é perfeita. Deus sempre fará o melhor para os seus. Ele cuidará de nós. Por isso nós precisamos confiar nele. Imagine, irmãos, o quão maravilhoso foi para aqueles homens vivenciarem aquela experiência. Mesmo estando dentro da fornalha de fogo,
eles estavam felizes. Irmãos, nós também podemos ter alegria nas provações, pois estamos vendo o cuidado de Deus. Podemos ficar tranquilos, porque estamos vendo o agir de Deus em nossas vidas. Algo que me chama muita atenção, irmãos, é o fato de que nenhum daqueles homens, ao perceber que o fogo não estava os queimando, eles não saíram correndo. Irmãos, perceberam isso no texto? Eles foram lançados no fogo, caíram, não queimaram. Qual seria a primeira atitude de uma pessoa? Tentar fugir. Não é verdade? É o que qualquer um faria. Cair, opa, não queimou, sai fora. Mas aqueles homens não. Eles continuaram dentro da fornalha. Por quê? Porque dentro da fornalha, irmãos, estava a presença de Deus. Aqueles homens entenderam que era mais seguro estar dentro da fornalha ardente com Deus do que fora dela sem Deus. É muito melhor ficar na provação ao lado de Deus do que longe de Deus. Irmãos, esse é o poder do nosso Deus. Essa é a fé que nós devemos exercitar e ter. Confiar que Deus está no controle e irá nos ajudar. Aqueles homens entenderam que aquilo fazia parte do plano de Deus e não fugiram. Muitas vezes nós fazemos de tudo para fugir das provações. Fazemos de tudo para não entrar nenhuma. Mas saiba que isso faz parte. Saiba que isso é necessário. Nós precisamos, irmãos, enfrentar dificuldades. E por que nós precisamos? Irmãos, eu quero aqui então deixar o terceiro motivo que nós devemos firmar a nossa fé. O primeiro motivo é que nós seremos alvos de ataques por causa da nossa fé. A segunda razão é porque haverá momentos que só poderemos contar com Deus. E o terceiro motivo que nós devemos firmar a nossa fé em Deus é porque podemos ser instrumentos para o nome de Deus ser engrandecido. Podemos ser instrumentos de Deus para sermos engrandecidos. Vamos estar lendo os últimos versículos que diz, versículos 26 a 30. Ajudaram-lhe os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram o fogo que não tinha poder nenhum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados seus cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos de fumaça, nem o cheiro do fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Irmãos, poderemos ser instrumentos para que o nome de Deus seja engrandecido. Observe, irmãos, depois que o rei ordena que os homens, os judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, saíssem, todos foram lá vê-lo. Irmãos, somente as cordas que os prendiam foram queimadas. Nada mais. Suas roupas estavam intactas, cabelos, bonés, chapéus, tudo estava bem. Ninguém nunca tinha visto algo assim.
É tão maravilhoso ver o poder do nosso Deus agindo. E nós podemos ver isso nos nossos dias. Coisas, milagres que só Deus poderia agir. Nós podemos ter, irmãos, em nosso auxílio, esse Deus Todo-Poderoso. E as pessoas à nossas voltas podem ver também. Mas para isso, precisamos ter uma vida com Deus, um relacionamento com Ele. Precisaremos, irmãos, passar por provações. Mas, Enio, por que a gente precisa passar por provação? Será que não tem uma outra forma? Irmãos, eu vou fazer um exercício aqui. Eu quero que os irmãos façam a mesma coisa. Pense e escreva depois 5 personagens. Faça um top 5 dos personagens que você gosta na Bíblia. Pense em 5 deles. Eu tenho absoluta certeza que eles passaram por alguma dificuldade. 5 personagens você pode pensar na Bíblia. Eles vão passar por dificuldades. Os meus primeiros são, nós podemos falar Jesus, mas vamos falar ele é Deus. Mas Jesus, ele sofreu. Ele passou por toda a dor para nos salvar. Mas eu vou colocar somente humanos, né? Seres humanos, para nós nos assemelharmos, dizer, no nosso nível de comparação. Eu penso em Elias, um profeta que sofreu perseguição, teve que fugir do seu país. Foi extremamente usado por Deus. Eu vejo Davi, o homem que foi coroado rei, mas teve que fugir. Eu penso em Isaías, um profeta que foi negligenciado, que foi ignorado por toda a sua vida. E quase foi morto várias vezes pelo seu povo, porque eles não queriam ouvir a Deus. Eu penso em Ruth, que perdeu sua família, que perdeu seu marido, a esperança de ser feliz. Eu penso em Esther, a menina que se tornou órfã tão cedo, que foi sequestrada para virar uma concubina, mas depois foi exaltada por Deus. Irmãos, comece a pensar. Escreva, veja os personagens que você admira na Bíblia. E você verá que todos eles, em sua grande maioria, passaram por provações. Porque faz parte da nossa vida. A Bíblia nunca escondeu isso. Nunca escondeu que nós seríamos tentados. A Bíblia nunca escondeu que a nossa jornada aqui seria difícil. Ela nunca escondeu. Infelizmente, muitas igrejas têm ensinado que a vida de um crente deve ser as 1000 maravilhas. Isso é mentira. Passaremos sim por provações, dificuldades. Estamos vivendo uma. E Deus ainda é fiel. Deus está fazendo isso para nos usar, sermos instrumentos para Ele. Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego era um exemplo vivo para todos os judeus que estavam naquele local, que se ajoelharam, que adoraram aquela estátua, falando, não precisava fazer isso. O mundo me enganou. Eu acreditava que a única forma de continuar vivo era adorando os deuses, negando ao meu Deus. Mas esses homens provaram que eu posso viver confiando no meu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram instrumentos para provar para o mundo, para aquelas pessoas que o tinham com desgosto, desprezo, que o Deus que eles serviam era poderoso, mais poderoso que todos os deles. Por quê? Deus é o único verdadeiro. Irmãos, nós podemos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Mas para isso precisamos firmar a nossa fé em Deus. Porque as provações virão. As dificuldades estão presentes em nossas vidas. E quando elas virem, se nós não estivermos firmes, confiando em Deus, nós iremos fracassar. Iremos desmorecer. Bom, esse é o poder que todo crente pode obter nas provações. É confiar em Deus. É não duvidar. É não temer as dificuldades. É acreditar que Deus está no controle. E por causa disso,
O cristão não foge. Enfrenta. Irmãos, uma fé que não pode ser provada não é digna de ser usada por Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram testados e foram aprovados. Deus os usou para engrandecer o seu nome. Tudo porque eles confiaram em Deus. Veja, observe o texto. O que de grandioso esses homens fizeram? Eles simplesmente se mantiveram fiéis a Deus. Não fizeram feitos que eu ou você não poderia fazer. O que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, todos nós podemos fazer da mesma forma. E Deus os usou. Não importa onde nós estivermos. Deus quer te usar. Deus quer te abençoar, cuidar de você. Confie nele. Seja uma luz aonde você estiver. Deus quer te usar. Deus quer ser visto através de você. Mas para isso, você precisa firmar a sua fé nele. Acreditar que Deus é o único. Acreditar que Cristo morreu por você. Acreditar que Ele pode te salvar. É essa fé que nos torna diferentes. Que nos torna vencedores. E irá nos fortalecer no meio dessa provação. Irmãos, nós podemos confiar no nosso Deus. Que a nossa fé esteja firme nele. Que nós possamos a cada dia estudar, meditar na sua palavra, sabendo que vale a pena confiar em nosso Deus. Amém? Vamos estar orando? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom, o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nessa provação, o Senhor tem se mostrado fiel e não deixado nada faltar. O Senhor pode fazer todas as coisas, mas nós também sabemos, ó Deus, que estamos abaixo da Tua vontade. Senhor, seja feita a Sua vontade, que nós possamos confiar e aceitá-la, porque sabemos que ela é a melhor. Nos guie, ó Deus, que nós possamos estar trabalhando a nossa fé, que nós possamos, ó Deus, confiar no Senhor, e que o mundo, mesmo nos atacando, mesmo querendo nos deixar sozinhos, nós possamos confiar no Senhor, porque sabemos que o Senhor não nos abandona e quer nos usar nesse mundo para sermos testemunho do Senhor. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que nós possamos cada dia mais e mais confiar em nosso Deus. Vamos agora estar passando por mais um momento de oração. Estava vendo aqui nos comentários, temos um motivo de gratidão aqui. Pastor, quero... Amém, olha só, desculpa. Pastor, eu quero aceitar a Jesus. Aline Silva é minha cunhada. Como podemos fazer, pastor? Amém. Luciano, essa é a melhor decisão que você está fazendo. Que Deus te abençoe. Saiba que Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer o melhor para você. E é por isso que Ele enviou o seu filho. Porque o melhor que Deus pode te oferecer, Luciano, é o céu. E é Ele, somente por Cristo, que você pode alcançar. Luciano, eu vou entrar em contato, o pastor Júnior, vamos entrar em contato com você após essa live para conversarmos um pouquinho, tá bom? Pode ficar sossegado, vamos conversar com você e mostrar o que você precisa fazer, tá bem? Vamos estar continuando orando pelos nossos outros irmãos. Vendo aqui outras coisas dos irmãos, outros pedidos. Vamos estar então orando e agradecendo a Deus esse momento que nós tivemos, tá bom? Santo Eterno Deus, nosso Pai,
Muito obrigado por tudo que você tem feito. Abençoe a vida do Luciano, ó Deus. Muito obrigado por sua vida. Que o Senhor esteja o protegendo, ele e sua família. Peço, Senhor, que o Senhor esteja o abençoando, ele e sua esposa. Guie o Senhor Deus. Que nós possamos estar o ajudando. Que nós possamos estar o guiando, ó Pai, nesse momento, para o conhecimento dele, para a salvação. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, estamos aqui agora encerrando nossa live. Que os irmãos possam ter uma boa noite. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Logo mais ele estará disponível para o YouTube. Olha só, Pati. Pati, obrigado. Olha só que eu esquecendo. Aniversário do meu sobrinho só. Né? Então, quero deixar parabéns pro Benício. Comemorei, dei o parabéns ontem, então fiquei meio enrolado. Que Deus esteja abençoando a minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho. Que Deus possa estar abençoando o primeiro aninho de vida do Benício. Então, tenham todos uma boa noite. E lembrando que nossas lives são de segunda, quarta, sexta e domingo. Então, amanhã não teremos, mas logo mais, na quarta-feira, estaremos aqui reunidos mais uma vez para louvar o nosso Deus. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.